O balé, ele nasce na Itália, mas verdadeiramente tem a sua propagação na França, com os mestres de balé, lá no século XVII. E é a partir daí que as nomenclaturas começam a ser inseridas dentro da dança. Entender da nomenclatura no balé é muito importante, até porque você vai saber com propriedade o que você está fazendo e não apenas fazer de qualquer jeito, como muitas pessoas hoje em dia fazem. É importante você dedicar tempo e conhecimento a entender a nomenclatura do balé, entender a história do balé, para que você comece o balé de forma segura, permaneça dentro da sua rotina, dentro da sua história com o balé de forma segura e, é claro, sabendo aquilo que você faz. Porque nada melhor do que você saber e ter propriedade daquilo que você faz. Então, estudar a nomenclatura do balé vai te tornar um bailarino diferenciado e vai te fazer entender mais o porquê daquele passo ser daquele jeito. E você já vai entender, sabe por quê? Pois todos os passos do balé, eles são autoexplicáveis. Como assim? Como eu disse para você, o balé ele nasce nas cortes italianas, mas a rainha, que foi para a França, propagou essa arte lá na França. E o rei Luís XIV, um rei muito apaixonado pela arte, muito apaixonado pela dança, um rei um tanto quanto vaidoso que adorava ser chamado de Rei Sol e de ser o centro das atenções, ele propaga a dança mais ainda lá na França, através de grandes espetáculos que, aliás, por curiosidade, o primeiro espetáculo teve quase 16 horas. E ele que propagou esse primeiro espetáculo, onde ele era o Rei Sol. Ele começa a difundir e a dar muita importância para a dança. O pai dele e a mãe dele haviam criado a Galeria de Arte e também a Escola de Música. E ele quis criar a escola de dança, que hoje nós conhecemos como o Ópera de Paris. Foi Luís XIV que criou o Ópera de Paris, que é uma das escolas mais antigas do mundo. E ele propagou através daí a nomenclatura do balé. Na verdade, codificou o balé. Codificou? O que seria codificar? Ele começou a dar nomes para os passos, que até então não existiam nomes, eram apenas passos repetidos. Hoje nós temos os nomes dos passos. Como eu disse, isso tudo aconteceu na França. Então, todos os nomes no balé vêm da linguagem francesa. Todos os nomes do balé são de origem francesa. Isso não significa que existe somente a metodologia francesa, mas que os nomes são de origem francesa. Daí, a partir disso, existe também, hoje em dia, as diferentes metodologias, como, por exemplo, a metodologia italiana, a metodologia russa, a metodologia inglesa, mas todos os nomes derivam do francês. E o francês, ele é autoexplicativo em suas metodologias, em suas palavras, em seus termos. Principalmente para nós brasileiros que traduzimos ao pé da letra e fica realmente ao pé da letra. Por exemplo, quando nós falamos sobre tendu no balé, ele significa esticado, é um esticar. Tendu. A nomenclatura correta do tendu seria battement tendu. Aquele simples passo que a gente faz o escorregar do nosso pé pelo chão. Se chama battement tendu. Battement no francês significa batida e o tendu esticado. Battement tendu é uma batida esticada. Um outro passo muito importante que você vê muito no mundo da dança são os relevés. Relevé é o ato de se elevar. Relever. No francês é o verbo elevar, ok? Então, o relevé, ele geralmente não tem plié. Como muitas pessoas falam, faz plié,
relevé é diferente do que relevé. Relevé é só o ato de subir nas pontas do pé, de elevar. Aí, quando o professor fala um plié relevé, geralmente ele vai pedir um plié relevé, um plié e sobe na meia ponta. Mas se só fala relevé, é o simples ato de se elevar nas pontas do pé, que é aquela meia ponta que nós conhecemos, ou as demi-points, ok? Demi-point. Esse é o relevé. Nós também temos o sur le coup de pied. Sur le coup de pied. O sur, ele significa algo que está sobre. Sur, sobre o coup de pied. Sobre, sur le é o artigo o, sur le coup de pied. Coup de pied. O que significa coup de pied? O sur le coup de pied é quando nós colocamos o nosso pied, o nosso pé, em cima do coup, que é aquela parte redondinha do nosso pé, dos nossos tornozelos. Basicamente é uma posição onde nós preparamos para fazer, por exemplo, um dégagé ao lado, um développé, um pequeno développé ao lado, sur le coup de pied devant, abre na lateral. Sur le coup de pied derrière, abre na lateral, como développé. Ele é um passo mais de transição, um passo onde vai fazer outros passos depois, se é que você me entende. Existe também poses, pose no coup de pied, e fica na pose, fica no equilíbrio, mantém o balance. Esse também serve como pose, ou como, por exemplo, uma transição para o pas de bourrée, ok? Sur le coup de pied é sobre os nossos pés. É claro, fora isso, nós também temos os port de bras. Port de bras é literalmente o passo para os braços. É onde nós movimentamos os nossos braços de forma suave dentro do balé e fazemos algumas movimentações com eles. Existem vários tipos de port de bras. Basicamente é o movimento dos braços. Bras significa braços. Posição bras-bas é a posição preparada dos braços, onde vai subir para a primeira posição, segunda posição, terceira posição. A posição bras-bas seria a nossa preparação dos braços. E existem várias outras nomenclaturas dentro do balé. E essa só foi uma introdução. O que você achou desse vídeo até aqui? Você já conhecia essas terminologias? Essas são as mais básicas e as mais essenciais. No entanto, como eu disse, existem várias metodologias e várias nomenclaturas para vários passos diferentes, mas como você pode perceber, todas elas seguem uma linha lógica de acordo com o seu significado do francês. Por isso que aprender francês é uma baita de uma vantagem para nós como bailarinos. Aliás, eu estou aprendendo francês e vou ajudar vocês nessas para que a gente possa se desenvolver juntos. E aí, o que você achou? Aprendeu o que dentro desse vídeo? Não se esqueça, quando você estuda sobre a nomenclatura, você se torna um bailarino diferenciado. Seja um bailarino cada vez melhor.